com certeza já viu nas redes sociais ou recebeu no WhatsApp o argumento de que Bolsonaro não pode agir para enfrentar a pandemia de coronavírus no Brasil porque foi proibido pelo STF, né? Mas será que isso é verdade ou ele só está tentando te enganar? Oi, eu sou o Jorge Guerra. Eu sou a Kelly Cadanos. E esse é o Direito em Português, um projeto do Regra dos Textos que te ajuda a entender um pouco melhor sobre os assuntos jurídicos que são a bola da vez na discussão. Neste espaço, a gente vai falar sobre temas como prisão em segunda instância, vacinação obrigatória, liberdade de expressão, direitos humanos e muito mais. O papo de hoje é sobre a decisão do STF sobre as atribuições do presidente Jair Bolsonaro e dos governadores de estado nas atribuições nas ações contra a pandemia. Você deve ter acompanhado o colapso que tomou conta do sistema de saúde do Amazonas desde a semana passada. O estado enfrenta falta de oxigênio, um item essencial para pacientes que estão entubados. As internações por causa da Covid-19 aumentaram mais do que o governo do Amazonas foi capaz de prever e na quinta-feira passada chegou a faltar oxigênio para os pacientes. A situação causou comoção e revolta em praticamente todos os brasileiros. Como assim tem gente morrendo por falta de oxigênio em Manaus? O presidente Jair Bolsonaro, é claro, foi cobrado sobre o colapso na saúde. E aqui vale a gente lembrar que a saúde ela é uma obrigação, tanto da União, quanto dos estados, quanto dos municípios. O presidente reagiu dizendo que fez tudo o que podia pelo estado. Ele disse para os apoiadores no Palácio da Alvorada que o governo federal já fez a sua parte. Agora nós fizemos a nossa parte, com certeza. O ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, esteve no Amazonas na semana passada e na quarta-feira já admitiu que o estado enfrentava uma crise de oxigênio. Naquele dia, a demanda pelo insumo já era 11 vezes maior do que o normal. No dia seguinte, os pacientes começaram a morrer por falta de oxigênio. Enquanto isso, ao invés de lidar com o problema do oxigênio, do qual já tinha conhecimento, Pazuello preferiu pressionar os médicos a receitarem a cloroquina, um medicamento sem eficácia comprovada contra a Covid-19. O Ministério Público já investiga quanto recurso foi empregado para isso. O jornal Folha de São Paulo mostrou que o Ministério da Saúde bancou o envio de uma força-tarefa com 10 profissionais de saúde para fazer rondas nas unidades básicas do estado do Amazonas para convencer a prescrição aos pacientes. A coisa ficou tão feia que a Justiça Federal do Estado de Manaus determinou que a União deveria enviar insumos para o Estado. Além disso, o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, determinou que o governo federal enviasse insumos para o Estado. O ministro também obrigou a União a apresentar com urgência um plano detalhado para resolver a situação no Estado. O principal argumento de Bolsonaro por não ter tomado providências em relação ao Estado do Amazonas antes foi uma decisão do STF. Em abril do ano passado, o plenário do Supremo decidiu que os estados têm autonomia para decretar medidas restritivas para tentar controlar a pandemia. Desde então, Bolsonaro sai por aí dizendo que não atua para combater o coronavírus porque o STF proibiu ele de fazer isso. Tem pessoas que estão morrendo em Manaus como se estivessem morrendo afogados, morrendo por asfixia. Olha só, em abril do ano passado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o presidente Jair Bolsonaro não poderia interferir em estados e municípios sobre ações sobre a Covid. Ponto final. Eu tô cometendo um crime, Datena, por interferir, por ajudar. Mas isso é mentira. O que o STF proibiu o Bolsonaro de fazer foi de interferir nos estados. Aqui diz, apresentei a pistola, olha aí, tá aqui. Deixa ver. Apresente epístola. Isso. Na época do julgamento, muitos estados estavam decretando lockdown e outras medidas mais rígidas de distanciamento social para tentar conter a pandemia de Covid-19. Bolsonaro, por outro lado, sempre foi contra o isolamento social e tentou, de várias maneiras, atrapalhar e passar por cima dos estados nessa questão. Bolsonaro dizia que a economia não podia parar e criticou duramente os governadores e prefeitos que tentavam impor medidas mais duras à população para evitar tanto o contágio quanto um colapso na saúde dos estados. O STF afirmou que é responsabilidade de estados e municípios adotar medidas de isolamento social e definir que tipo de atividades devem ser suspensas. A decisão ajudou os estados a lidar melhor com a pandemia. Em maio, por exemplo, Bolsonaro usou um decreto para incluir salões de beleza, barbearias e academias como estabelecimentos de serviços essenciais que podiam abrir mesmo durante as restrições. Decisão de
Quem são? Manicure, academia. Barbearia. Salão de beleza e academia. Isso passou pelo Ministério da Saúde? Não, isso aí não é... Acho que isso... Não passou. Não é atribuição nossa. Isso aí é uma decisão do presidente. Alguns estados se valeram da decisão do STF para ordenar que esses estabelecimentos continuassem fechados. E essa não é a primeira vez que Bolsonaro alega que não pode agir. Em junho do ano passado, a ministra Carmen Lúcia explicou em entrevista ao UOL que Bolsonaro foi proibido apenas de interferir nas decisões locais. No mesmo mês, Luiz Fux também declarou que o STF não tirou de Bolsonaro o poder de adotar medidas de combate ao coronavírus. Além disso, vale ressaltar que o artigo 23 da Constituição diz que cuidar da saúde é uma competência da União, dos estados e dos municípios. E o artigo 24 afirma que os 3 entes podem legislar sobre a proteção e defesa da saúde. Ou seja, o STF nem poderia proibir o Bolsonaro de tomar medidas para conter a pandemia de Covid-19, porque essa seria uma decisão inconstitucional, já que a própria Constituição garante que esse é um poder da União que está representada na figura de Jair Messias Bolsonaro. Ministros do STF, jornais de todo o país e agências de checagem estão desde abril do ano passado explicando essa decisão do STF. O presidente não está impedido de agir para combater o coronavírus. Pelo contrário, ele é obrigado a agir, por lei e também por causa de decisões judiciais que a gente já mencionou por aqui. Não fale em crise. Trabalhe. Agora que você já sabe exatamente o que o STF decidiu, não vai mais cair mentira sobre esse assunto, não é mesmo? Então, não esqueça de compartilhar esse vídeo com todo mundo que pode ter a mesma dúvida que você. Se você gostou desse conteúdo, dá um like nesse vídeo e deixa o seu comentário. Não se esqueça também de se inscrever e ativar as notificações. Assim, você vai ficar sabendo sempre que tiver alguma coisa por aqui. E se você tiver qualquer dúvida sobre como o direito se aplica à sua vida, não esquece de escrever pra gente aqui nos comentários e também no nosso inbox nas redes sociais. Até a próxima. Até! Olha que foi rápido! 16 minutos, gente, olha só. Bate, palminha, bate. Uma gincana. 3, 2, 1. Oi, mora! É verdade.